E aí, gente, beleza, beleza? Pessoal da Faculdade Júris, continuando aqui o nosso assunto, a nossa matéria, sobre esses tópicos especiais relacionados ao direito. E é claro que nesses tópicos especiais nós entendemos as relações jurídicas e o próprio direito como um exercício de linguagem. E é por isso que nesses primeiros tópicos nós falamos muito sobre linguagens mesmo. E sobre como, claro, usar essas linguagens a fim de que nos tornemos profissionais melhores, profissionais do direito. Nesse tópico de número 5, o assunto é coesão. Lá no livro que eu postei para você, o assunto está no capítulo de número 9. Capítulo de número 9, no livro que eu postei para você. Esse assunto coesão. E coesão é um assunto importante demais para provas de concursos, assunto importante para a língua portuguesa, assunto importante para o direito. É um assunto fundamental para a argumentatividade. Normalmente quem argumenta bem tem um bom conteúdo ligado à coesão. Por quê? Porque, em parte, argumentar é ser capaz de organizar as ideias, encaixando essas ideias, concatenando, ligando, colando tudo. Porque se você escreve só frases soltas, o seu argumento fica prejudicado. Por isso é fundamental, e isso é importantíssimo, é fundamental que todo bom palestrante, todo bom advogado, todo bom jurista tenha conhecimento de coesão. Porque parte da sua capacidade de convencimento relaciona-se às maneiras como ele encaixa as partes do texto. E saber isso é fundamental. Entender isso é fundamental. Certo? Então, qual conjunção você usa? Qual preposição? Que tipo de relação você estabelece entre as partes da sua linguagem, entre as partes do seu texto? Você estabelece muitas relações de causa e consequência? Muitas relações de condição? Muitas relações, por exemplo, de tempo ou de modo? Isso tudo interfere profundamente na sua capacidade argumentativa. Outro dia eu peguei um texto de um advogado e ele não percebeu, mas ele toda hora repetia uma conjunção adversativa. Toda hora ele repetia uma conjunção adversativa. Ele até me perguntou o seguinte: puxa, Adriano, mas poxa, eu já coloquei aqui o no entanto. Eu não quero repetir o no entanto. Acho que eu vou colocar o porém para não repetir. Só que a criatura não percebeu que ele não repetia a palavra, mas ele estava repetindo a lógica adversativa. E aí você começa a perceber que a pessoa tem um pobre repertório de raciocínio. A pessoa só consegue pensar do mesmo jeito. Entender coesão aumenta a sua capacidade de ler textos, de entender textos e a sua capacidade de convencer, porque você aumenta o seu leque de possibilidades argumentativas. E isso é fundamental. Então, por isso, justamente por isso, eu vou ter que falar de coesão algumas vezes. Certo? Algumas vezes. Essa é só a primeira aula para que eu possa começar a falar desse assunto com você. Beleza? Mas quer ver? Preste bastante atenção, por favor. Suponha que o João seja esforçado, mas o João tem dificuldades. Então, frase 1, João é esforçado. Frase 2, João tem dificuldades. Imagine que eu queira juntar essas duas frases em uma frase só, usando uma conjunção. Eu poderia, por exemplo, usar a conjunção e. João possui dificuldades e João é esforçado. João possui dificuldades e ele é esforçado. Poxa, perceba que o e é uma conjunção muito fraca. Por que é muito fraca? Porque ela é muito expositiva, ela não argumenta. Ela não argumenta. Se eu dissesse assim, João possui dificuldades, mas ele é esforçado, puxa, eu estou informando as mesmas coisas, eu estou transmitindo as mesmas informações, mas eu não estou transmitindo as mesmas informações do mesmo jeito. Porque se eu digo que João
possui dificuldades, mas ele é esforçado, perceba que o mas dá mais peso para a segunda oração. Então, se eu digo que João possui dificuldades, mas ele é esforçado, eu estou acrescentando o ponto de vista, acrescentando a ideia de que o fato de ele ser esforçado vai compensar as dificuldades que porventura ele tenha. Isso é fundamental. Então, a conjunção estabelece hierarquias, dá mais peso para uma oração do que para outra oração. E nós estamos vivendo uma época em que os profissionais do direito, do jornalismo e mesmo das faculdades de letras não têm a menor noção disso e se perdem em relação a isso. O bom argumentador sabe colocar orações dando mais peso para uma do que para outra, estabelecendo o que é principal e o que é secundário, já retomando o que nós falávamos na aula anterior. Agora imagina o seguinte, então se eu disser João possui dificuldades e ele é esforçado. Esse "e" é muito imparcial. Ele não estabelece uma argumentação. Ele é muito expositivo, ele não é muito argumentativo. Agora, se eu dissesse que João possui dificuldades, mas ele é esforçado, essa frase quem foi que disse? Foi o amigo ou o inimigo do João? Claro que foi o amigo, está pondo fé nele, está confiando, está achando que vai dar certo, que o João vai conseguir. Agora, imagine que eu diga assim, João é esforçado, mas possui dificuldades, mas ele possui dificuldades. Agora eu inverti, né? Agora fica parecendo que eu não acredito. Quem disse isso foi o inimigo do João. É porque, puxa, ele é esforçado, mas ele possui dificuldades. Fica parecendo que possuir dificuldades vai ser mais importante do que ser esforçado. Então, eu vou dizer as mesmas coisas 3 vezes. Na primeira vez, eu disse que João é esforçado e possui dificuldades. Segunda vez, João possui dificuldades, mas é esforçado. Terceira vez, João é esforçado, mas possui dificuldades. Eu disse a mesma coisa 3 vezes, mas eu não disse a mesma coisa do mesmo jeito. Cada vez eu disse de um jeito diferente. Eu não dei o mesmo peso para as partes do mesmo jeito. A primeira é mais imparcial, porque a conjunção "e" é muito pobre argumentativamente. Muito pobre. Muito pobre. Já o "mas" atrai peso. As conjunções adversativas, o "porém" também, atrai o peso para ela. Puxa, se eu vou defender alguém no direito, eu digo o seguinte, realmente ele cometeu esse erro, mas é uma boa pessoa, mas isso, mas aquilo. Esse "mas" vai ser profundamente convincente. Você vai atrair a argumentatividade para o "mas". E isso é um assunto a respeito do qual você tem que prestar bastante atenção. Saber colocar um como. Como isso tem acontecido, aquilo vai acontecer. Esse tipo de exercício é fundamental. Então eu peço a você, por favor, para a próxima aula, que dê uma lida no capítulo de número 9. Vai ser fundamental. Por favor. Porque isso vai melhorar a sua capacidade de falar, a sua capacidade de escrever, a sua capacidade de convencer. Preste atenção, a arte de argumentar está mais associada ao jeito como você diz do que aquilo que você diz. Isso é importantíssimo. Esse é um assunto a respeito do qual você tem que prestar bastante atenção. Combinado? Perfeito. Certo? Então eu espero você na próxima aula. Tchau!